Voltamos a esse programa especial sobre Lan House e chegamos à conclusão na discussão no bloco anterior que Lan House não é apenas um lugar onde as pessoas vão, sentam em frente ao computador, acessam a internet, conversam com amigos distantes. Lan House também é um espaço de inclusão digital, de inclusão à tecnologia, de inclusão em um mundo sem fronteiras. Mas a gente queria trazer uma discussão um tanto teórica agora. A Cristiane é também diretora da Faculdade São Luís, está imersa no mundo da educação. E aí sempre há, de certa forma, alguns teóricos discutem que como é possível se ressaltar tanto a inclusão tecnológica em um mundo, em um país, onde a exclusão social, a exclusão de comida, de casa, ainda é tão grande. Até que ponto é tão importante assim a gente discutir a inclusão tecnológica, a inclusão digital? Isso. Bom, os teóricos mais fervorosos, né, eles ainda dizem que não há inclusão digital sem educação, né? Então, para que haja inclusão digital, é necessário que haja uma proposta educativa, né, que fundamente essa inclusão dele. E que o processo de inclusão digital ele estaria sustentado num tripé, né, formado pelas TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, renda e a educação. Então, a educação seria o aliado à inclusão digital, né? E o papel realmente do caso, né, vim falar sobre o CDI, tem muito a ver nesse contexto, né, dessa proposta pedagógica, quer dizer, dessa parceria aí que está nascendo com os centros de inclusão digital, né, já que existe um formato, uma estrutura educativa, né, na proposta, para que realmente as Lan Houses sejam, né, um centro mesmo de inclusão digital na essência da palavra, né? Se a gente for pegar um contexto aí de 10 anos atrás, né, onde as EICs estavam inseridas, quer dizer, ter uma escola de informática e cidadania numa comunidade era o máximo, né? Não tinha. Quer dizer, hoje você vê a quantidade de Lan Houses, lógico que isso modificou, né, a estrutura. Então, o processo de mudança ele está acontecendo, ele é contínuo e deve acontecer, né? Então, a gente precisa chamar essa discussão para que realmente se pense nessa nova perspectiva. Acho que o Mário traz muito isso, né, muito bem isso, essa nova perspectiva do que é uma Lan House, que realmente antes era um local proibido, que as mães não deixavam os filhos nem passarem na porta, né? Então, eu acho que ele traz essa nova concepção importantíssima no contexto, né, que o Brasil está inserido, infelizmente, ainda apenas 17% da população utiliza a internet, né? 33 milhões mais ou menos de brasileiros, quer dizer, que tem acesso, então a quantidade de excluídos ainda é muito grande, né? E acho que é só através das Lan Houses mesmo, né, no contexto atual, é que isso pode ser feito mais rapidamente. Ok. O Mário, para quem não sabe, faz parte da produção do programa Central da Periferia, do Fantástico, que vem abordando a questão da Lan House e a gente acabou descobrindo um Brasil do nosso lado que a gente não conhecia. Mas, Mário, você também é proprietário de Lan House, inclusive. Nessa descoberta aí dessas interfaces, dessas várias faces da Lan House, a gente percebe muito a criatividade do brasileiro, que já se observou em vários outros setores de serviços, então nem se fala. Mas assim, quais são os exemplos que você acha que são interessantes, que podem ser replicados em outras comunidades? Digamos, sei lá, da periferia do Rio, de repente, a periferia de Fortaleza. Na realidade, eu tenho colecionado muitas surpresas positivas, porque eu tenho visto e convivido com uma infinidade de exemplos muito ricos, principalmente porque, dada a densidade, a quantidade de Lan Houses que têm sido abertas hoje em todo o país, eu vivo e convivo muito fisicamente com essa diversidade. No bairro que eu tenho um estabelecimento lá no Rio de Janeiro, é um bairro pequeno, na Abolição, que é subúrbio, zona suburbana, uma área assim muito particular, porque fica na fronteira entre o morro e o asfalto. E nesse espaço você tem, num raio de 3 quilômetros mais ou menos, umas 13 Lan Houses. E essas 13 Lan Houses são 13 Lan Houses absolutamente diferentes entre si. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa pensa que falar de Lan House é falar de um modelo de negócio, o que é um engano absurdo. Porque se você efetivamente tiver a oportunidade de passear por esse universo, você vai encontrar, por exemplo, você tem o meu espaço com todas as características, eu tenho parcerias com empresas locais que usam o meu espaço para diversos propósitos, eu faço convênio com a academia, escola usa o meu espaço durante de 7 às 8, de 8 às 9 para poder
os estudantes terem ali o seu laboratório de informática de maneira absolutamente pro bono. Você anda 50 metros da minha lan house e você tem um outro espaço, que é o espaço clássico de jogos, com um ambiente super mal iluminado, com luz negra e neon na parede e um ambiente de imersão, onde a pessoa não tem nenhum aspecto de distração, onde ela pode chegar ali, sentar e mergulhar ali naquele jogo. Se anda mais de 50 metros, você tem o oposto disso. Você tem uma lan house iluminada como uma farmácia, com um ambiente super claro, focado em serviços governamentais, que você tira a segunda via, certidão de coisas, você faz cálculo de rescisão trabalhista, você faz agendamento de vistoria, simulado de prova de habilitação. Se anda mais 50 metros para cá, você tem uma outra que é um ambiente misto, onde você tem uma locadora e você tem, junto disso, um ponto de presença do comércio local. E aí, nesse ponto de presença do comércio local, a pessoa pegou, fez uma parceria com a pizzaria, fez uma parceria com a farmácia, fez uma parceria com outra ali na frente, colocou todas essas empresas na internet. E o que acontece? Essas empresas, às vezes, não iam para a internet porque elas não tinham condição de acompanhar on time todos os pedidos e todas as coisas que aconteciam. Mas o dono da lan house está ali o dia inteiro conectado na frente do computador. Então, o que ele funciona como um agente facilitador do comércio local, para poder fomentar e fazer com que as pessoas tenham presença na internet. E às vezes, a partir de uma divulgação, da colocação daquele site numa ferramenta de busca, o cara que está ali um bairro do lado, outro bairro depois, que nunca de repente veria o anúncio daquele cara, vê pela internet, pede a pizza ali na sua casa com a comodidade e passa a ter aquele cliente daquele lugar de maneira preferencial. Então você tem um momento de relevância local muito vitorioso, você tem toda uma movimentação onde você começa a ver exemplos, onde você tem 3 espaços, onde não há 2 iguais. Cada um com sua particularidade, cada um com seu foco de atuação, cada um com sua riqueza própria e cada um, embora fisicamente muito próximo, atendendo a um público distinto, satisfazendo necessidades diferentes, em ambientes que, não vou dizer, não é que não exista jogos. Jogos existem e fazem parte do contexto, só que não é a única coisa. Hoje a gente está vivendo a terceira onda, que é justamente essa onda em que as pessoas descobriram que as 13 disputando o público de jogos, 12 vão falir. Uhum. Então o que acontece? Cada uma disputa um nicho diferente, cada uma, até pela proximidade geográfica da coisa, por necessidade, por imposição de mercado, que eu acho que é o grande regulador das coisas, acaba indo para um caminho diferente e o nosso trabalho é justamente pegar essas iniciativas, as vitoriosas, essas que deram certo, esses exemplos que às vezes funcionaram lá e cá, e começar a disseminar para dar a condição das pessoas de fazer compreensão de que as limitações das lan houses não existem. Elas são tão limitadas e a criatividade do povo brasileiro é uma coisa maravilhosa. É impressionante. Você anda e você descobre exemplos que são riquíssimos. Eu queria dar uma contribuição como pedagogo na seguinte forma, é que a tecnologia em si ela é neutra, né? A ética está vinculada ao uso da tecnologia. Então, no fundo, toda exclusão é social. Essa que é a verdadeira exclusão. Então, uma pessoa que tenha alguma deficiência, um cego, por exemplo, com certeza a tecnologia vai ajudá-lo muito. Então, da mesma forma, a tecnologia pode ajudar muito no sentido da inserção, da inclusão de pessoas que estão à margem, né, do desenvolvimento social e contemporâneo. Então, nesse sentido, a gente tem que fomentar realmente o acesso à tecnologia, mas também fazer o uso da tecnologia com ética, com responsabilidade e no sentido de uma construção coletiva. Perfeito. Aí vem aquela velha questão ainda dentro dos limites da educação, que é o receio que muitos pais têm, a forma como muitos pais enxergam a lan house como um dragão de 7 cabeças que vai engolir criancinhas. E aí a gente ressalta novamente a questão da gestão do conteúdo. Até que ponto é possível gerenciar o conteúdo? Até que ponto é possível ter essa responsabilidade com relação principalmente a crianças e adolescentes quando fazem uso das lan houses? Até porque existe o mau uso da internet também, né? Existem os crimes virtuais, né? Existe a pedofilia que assusta. Então, não é só coisa boa também, né? Claro que as qualidades, as coisas boas predominam sobre as ruins, mas elas existem, elas devem ser colocadas também, né? A questão da conectividade, quer dizer, não é conectar que você está fazendo inclusão, né? Deve existir um trabalho por trás que assegure também, né? Que dê formação, que dê base, que dê sustentação.
Agora, talvez a Lan House seja um ambiente menos clandestino, vamos dizer assim, para uso da internet, né? Já que é um ambiente público, que tem pessoas transitando e tal. E às vezes a pessoa que está em casa no seu computador, ou aquele filho adolescente, está talvez bem mais vulnerável do que se estivesse em um espaço público usando os mesmos recursos, né? Então a Lan House às vezes está um pouco estigmatizada, né? Com esse viés de um olhar de certa forma negativo, mas que talvez nem lhe caiba tanto a carapuça. É claro que está com o mesmo acesso à internet, das coisas boas e ruins ali, é possível, né? Mas de repente, do ponto de vista vamos dizer, da juventude, das boas práticas, do uso adequado da ferramenta da internet, talvez o isolamento em casa seja até mais perigoso ou mais prejudicial. Agora, só um parêntese aqui. A gente viu a história das locadoras de fita cassete, que a gente tinha que rebobinar, que migraram para o DVD e sumiram, desapareceram, faliram. Há uma possibilidade de que a Lan House vá por esse mesmo caminho, ou justamente essas estratégias aí originais de agregar mais e mais serviços é que vão garantir a sobrevivência da Lan House? O que é que vocês dois imaginam? Na realidade, o nosso viés é mais em função do seguinte: as locadoras perderam espaço e acabaram sumindo, mas as pessoas não deixaram de assistir o entretenimento e hoje elas internalizaram isso através dos computadores nas suas casas e de outros caminhos. Mas a nossa perspectiva é o seguinte: nós somos indutores, nós somos facilitadores do acesso. O trabalho da locadora histórico do DVD e do VHS era mecânico. Não havia interferência, não havia interação na produção do conteúdo. Eu acho que a nossa questão é muito mais o seguinte: se fosse para estabelecer um par, eu estabeleceria com táxi, ou com ônibus ou com metrô, que é o acesso coletivo ao transporte. Você consegue imaginar que numa cidade que tenha muito carro, exista pouco táxi? Não, quanto mais carro, mais táxi. Quanto mais densidade populacional, mais demanda metrô, mais linhas de ônibus. O que acontece é que hoje você tem uma visão que, historicamente, Lan House era um lugar onde você acessava na ausência do computador em casa. Então, a pessoa que não tinha condição financeira para ter o acesso ia para o espaço. Não. Hoje as pessoas têm computador em casa e vão à Lan House para interação, para a questão da sociabilização da coisa. A Lan House se tornou um ponto de encontro. Elas vão à Lan House porque existe um monitor lá que sabe o caminho mais fácil de se chegar onde se precisa. Não adianta você ter um computador na tua frente se você não sabe como acessar determinados serviços, se você não tem a consciência de como se fazer a coisa acontecer. E o dono do espaço, ou o monitor, que no caso está ali, ele atua como agente facilitador. Então as Lan Houses hoje também estão se transformando em lojas de conveniência, onde a pessoa vai para poder fazer a compra de último minuto, o presente que esqueceu, ou a coisa parecida. A Lan House está se diversificando e a visão que a gente tem hoje muito nítida é a seguinte: ela está se adaptando e se essa adaptação não acontecesse, ela estava fadada ao fracasso. Então o que eu costumo dizer é o seguinte: Lan House, se Lan House significar casa de jogos, ela não está acabando, ela já acabou. E acabou há 4 anos atrás, morreu, foi enterrado e ninguém foi convidado. Se no lugar disso foi Cybercafé, que é um lugar restrito, apenas para acesso à internet e MSN e Orkut, sem nenhum tipo de variedade, sem uma questão de entretenimento, sem os serviços agregados, foi a segunda que morreu e também a gente não foi avisada. Então existe uma terceira onda, existe um terceiro viés que é fato, embora não tenha reconhecimento jurídico, embora não tenha reconhecimento social disso. E todas essas iniciativas, a gente está usando o primeiro nome, mas a iniciativa é outra. É um novo perfil e essa perspectiva de negócio tem uma perspectiva de vida de muito longo prazo. Porque o computador quebra, às vezes você está em trânsito e quanto mais dependente nós somos da tecnologia, mais esses espaços vão ter lugar. Porque cada vez mais a gente fica refém de ter que acessar o e-mail, a gente fica refém de ter que ver a notícia, de ter que ver o índice, de conseguir ver as coisas. E é uma coisa que vai ser tão imerso na nossa vida cotidiana que em algum momento a gente não vai conseguir saber como é que a gente vivia antes sem ter tudo isso. Então, de certa forma, como educador, a gente pode imaginar que aquela velha crítica de que a internet, você está plugado no computador o tempo todo, você sai do mundo real e fica pairando no mundo virtual. De certa forma, a Lan House é um espaço de sociabilidade presencial.
presencial, né? Mas a gente precisa ter cuidado, porque quando a pessoa está usando o computador, na verdade ela está sozinha. Embora se passe até uma imagem de grande conexão, que está plugado com o mundo inteiro, com pessoas em outros países, mas o que a gente percebe no sentido pedagógico é que naquele momento é um momento de isolamento. A pessoa está diante de uma máquina e hoje a gente percebe também assim, uma influência muito grande do computador no cotidiano dos jovens, principalmente as crianças e jovens de classe média, né? Então, são casos e casos que nós temos conhecimento de jovens que passam o dia inteiro no computador, que não querem sair, que não querem viajar, nem nas férias. Querem ficar ali dedicado a esses games ou os Orkuts, as redes sociais, que também tem um outro perigo no sentido de vulnerabilidade. Então, as pessoas precisam usar bem essas ferramentas, saberem aonde estão pisando, de que forma é necessário ter essa visão crítica para poder orientar os usuários a evitar também dissabores, porque a internet ela não traz nada que o mundo não tenha, mas ela trouxe tudo para dentro de casa. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, no uso dessas ferramentas e conviver com uma nova dinâmica social. Falar do futuro das lan houses e tal, num ambiente de tanta dinâmica é até difícil, porque daqui a 10 anos pode ser que tenhamos um cenário completamente inimaginável para os nossos dias de hoje, né? Mas é o nosso exercício de estar vigilante e estar, acima de tudo, construindo uma moralidade, uma ética humana, né, e construindo um país. Esse é o meu ponto de vista. É isso aí. A gente está no meio de uma discussão aqui sobre o lado bom e o lado mal da internet, dos espaços virtuais. E vamos dar uma paradinha, voltamos daqui a pouco. Fique aí.